Sr. Ministro, dou agora a palavra ao Grupo Parlamentar do PS. O Sr. Deputado Jorge Fão tem a palavra. Agradecido que se mantivesse dentro dos 8 minutos que há pouco referi. Com certeza, Sr. Presidente. Muito obrigado. Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, colegas, bom dia. Sr. Ministro da Defesa, sobre esta matéria dos estaleiros navais de Viana do Castelo, a última vez que Vossa Excelência esteve nesta comissão para dialogar com os deputados sobre o assunto foi no dia 21 de março de 2012. Tenho aqui os meus apontamentos exatamente dessa audição e do que na altura dissemos sobre o tema. 21 de março de 2012. Estamos praticamente envolvidos um ano desta última audição. Isto para dizer que aqueles que ao Partido Socialista dirigem epípetos do género de que só fazemos números políticos e temos tido uma atitude pouco séria neste processo, relembrar que exatamente se esperou desde 21 de março de 2012 até 27 de dezembro de 2012, supostamente a data em que Vossa Excelência tinha tido como compromisso último e determinado anunciar a decisão do vencedor do concurso de privatização. Por isso, no dia 16 de janeiro, o Partido Socialista, atendendo a que não houve decisão do Governo sobre esta matéria, atendendo a que havia um conjunto de indicadores de que não se sabia quando é que esta decisão podia acontecer, estou a falar de 16 de janeiro, apresentou aqui um requerimento para ouvir o Sr. Ministro da Defesa sobre a matéria. A última vez, volto a dizer, tinha sido em março de 2012, para ouvir o Sr. Ministro sobre esta matéria e, simultaneamente também, embora por prioridades que estavam disponíveis a ajustar em função do interesse, o Sr. Secretário de Estado da Economia, para sobre a matéria da Venezuela, trocarmos impressões e percebemos o ponto da situação do contrato, e a Sra. Secretária de Estado do Tesouro para sobre os problemas da concorrência, da Autoridade da Concorrência e das notas da Comissão Europeia, termos mais alguma informação. Entendeu-se que esta matéria que era desajustada, que era um número político, que era um folclore, foi chumbado no dia 16, com todo este tipo de argumentação por parte dos partidos da maioria, dizendo inclusive que isto só tinha sentido ouvir o Sr. Ministro depois de concluído o processo de privatização, dado que Vossa Excelência tinha dito que em dezembro não, mas em fevereiro tinha a decisão tomada. Bom, enfim, na altura contestamos esta questão, esta decisão, que nos parecia perfeitamente desajustada, mas, obviamente, e democraticamente, não tínhamos outra alternativa senão aceitá-la e esperar que então Vossa Excelência e os meus colegas da maioria achassem oportuna a vinda do Sr. Ministro. Bom, o que é certo é que isto agravou-se mais uma vez com a desistência de um concorrente, de um dos dois concorrentes que detinham uma das chamadas propostas vinculativas, definitivas, concretamente o Grupo Brasileiro do Rio Nave. E, em consequência disso, o Partido Comunista apresenta um requerimento solicitando a audição do Sr. Ministro, e então já se entendeu, cerca de 3 semanas envolvidas, que haveria condições para que esta audição acontecesse. E, portanto, felizmente, cá está o Sr. Ministro, cá está o Sr. Secretário de Estado para, sobre esta matéria de dossiê, sobre este dossiê dos estaleiros navais de Viana do Castelo, trocarmos impressões. Diz o Sr. Ministro, tem feito o máximo, eu tenho dado tudo para encontrar soluções para o problema. Ninguém põe em causa. O Sr. Ministro, perdoe-me que lhe diga isto, não faz mais do que o seu dever. É essa a sua função como Ministro, obviamente, com a tutela e com a pasta. Faremos todos seguramente no exercício das nossas funções o máximo para resolver os problemas das áreas da competência que nos estão atribuídas. Mas o Sr. Ministro não foi nomeado e escolhido para Ministro da Defesa com a tutela dos estaleiros navais de Viana do Castelo só para fazer o máximo. Foi, sinceramente, que é isso que exige a qualquer governante, a qualquer decisor, foi para ter soluções. Sr. Ministro, para ter soluções, com a dificuldade que conhecemos, com a história complexa do passado, com todos estes condimentos, mas obviamente tem de compreender, tem de aceitar que não é só para dar o máximo, é para ter soluções. Soluções aceitáveis para aquele dossiê. Mas, sinceramente, passado este ano e meio de exercício das suas funções e da sua tutela sobre este processo, bom, está visto, não há solução. Neste momento, não sei muito bem o que é que o Sr. Ministro pensa e qual é, enfim, a sua estratégia alternativa, e eu já falo em alternativa, porque parece que aquela que até aqui era colocada como quadro de solução não vai ser possível, não se percebe, passado todo este tempo, qual é, efetivamente, a sua estratégia alternativa. Recordar-se-á, eu peço desculpa de dizer isto, mas tenho de dizer, porque isto marca as pessoas, seguramente, recordar-se-á da forma como o Sr. Ministro, em outubro de 2011, na Comissão de Defesa, se referiu à situação dos estaleiros navais de Viana do Castelo e àquilo que tinha sido o exercício da ação do anterior Governo. E qual era o estado da arte daquela empresa. Disse da forma como disse, com a veemência que o disse, com o tom jocoso que o disse, criticando o passado. E eu também na altura lhe disse, e agora recordo,
Eu só quero ter, Sr. Ministro, a oportunidade de o felicitar, porque no dia em que o senhor apresenta uma solução credível e sustentável para os estaleiros Navais Viana do Castelo. Tenho de dizer isto porque estas coisas, naturalmente, em política devem ser recordadas para todos nos situarmos nas nossas responsabilidades. E o que tem acontecido ao longo de todo este tempo tem sido insucessivamente incumpridos os anúncios, os prazos, as estratégias que foram anunciadas e eu, sinceramente, Sr. Ministro, dispenso-me e poupo Vossa Excelência e poupo os colegas de descrever aqui e de enumerar as várias estações desta via sacra, que é uma verdadeira via sacra com 1 ano e 7 meses de duração. Naturalmente que não vou recordar isso. Todos temos mais ou menos presente o que é que durante todo este tempo foi acontecendo, o que se foi anunciando, as datas que se foram propondo, as soluções alternativas, enfim, todo este zigue-zaguear que este processo tem tido sobre a responsabilidade de Vossa Excelência. Bom, o que é certo é que, envolvido todo este tempo, esta é que é a realidade. Em termos de atividade, de desenvolvimento da ação, de alguma produtividade, estaleiros Navais Viana do Castelo, desastre, Sr. Ministro. Desastre. Ao fim de ano e meio, aquilo que existe. Nada funciona nos estaleiros Navais Viana do Castelo. Em termos de garantia, de solução para garantir o futuro, pior do que o que estávamos, parece, há ano e meio atrás. Porque há ano e meio atrás, diz Vossa Excelência sempre, porque recorre. Iam encerrar os estaleiros, falso, e o senhor sabe que é falso. Iam despedir 420 trabalhadores, o senhor sabe que não era esse processo. Havia um plano apresentado na perspectiva de ir reduzindo substancialmente o quadro de pessoal no sentido de viabilizar a possibilidade de tornar apetecível aquela empresa e dar-lhe sustentabilidade em termos de funcionamento. Essa é que era a essência da verdade do plano, seguramente fora do tempo, já aprovado provavelmente em condições não aceitáveis, mas essa é que era a verdade. Mas, portanto, o que acontece é que, ao longo deste tempo, isso está pior. Porque o quadro que paira sobre a solução que o senhor parece que não tem, ou que tem, mas não diz, para os estaleiros Navais Viana do Castelo, não se percebe qual é. Para além daquilo que, porventura, poderá ser um insucesso neste processo de privatização e uma ausência completa, enfim, dirá, de outra solução. Eu não sei se o senhor tem noção, Sr. Ministro, de facto, de como está aquela empresa da sua tutela em Viana do Castelo. Eu não sei porque é que o senhor nunca visitou aquela empresa. Poderá dizer, talvez, agora justificar, porque é que nunca visitou a empresa. Sendo o senhor um homem do Norte, tem as suas raízes no Porto, vai frequentemente, passa por Viana do Castelo, ao lado da porta dos estaleiros Navais Viana do Castelo. Desculpe, nunca sentiu necessidade de entrar nos estaleiros Navais Viana do Castelo para perceber como é que aquilo estava? Talvez para conhecendo melhor o dia-a-dia, o ambiente daquela empresa. Não é preocupar-se mais, porque eu não ponho em causa que o senhor está preocupado, mas talvez sentir mais na pele, a pele bem irritada, daquilo que lá existe neste momento em termos de empresa, ao nível daquilo que é o não funcionamento, uma situação de degradação completa. Era importante que dissesse porque é que nunca visitou os estaleiros Navais Viana do Castelo, ou se nunca sentiu essa necessidade, que me parece, sinceramente, permita-me, Sr. Ministro, que o teria, talvez, inquietado ainda mais do que aquilo que admito que o inquiete este processo. São 600 homens, eu digo homens porque essencialmente o setor é aquela classe trabalhadora masculina, 600 homens que estão sem fazer rigorosamente nada. Terão 10, 7%, 6%, 20 ou 30 homens em questões de manutenção, abrir as portas e fechar as portas e varrer. Uma situação de degradação psicológica daquela estrutura produtiva perfeitamente inaceitável. Eu acho que o senhor percebesse aquilo, visitando, sentiria seguramente ainda mais peso nesta questão. Não produzem, como sabe, praticamente ou rigorosamente nada, porque efetivamente não há trabalho, não há contratos. A própria manutenção, como sabe, baixou consideravelmente e, portanto, não há ocupação. E a propósito disto, eu queria aqui fazer um enfoque na questão do contrato da Venezuela. E vou caminhando para o final. No contrato dos navios da Venezuela. Os navios não começaram, a construção não começou, supostamente porque não havia condições ou não houve condições de libertar, segundo a administração, 12 mais 14 milhões, 26 milhões de euros para comprar aço para o arranque e elementos propulsores para iniciar a construção, que eram fundamentais. Ó, Sr. Ministro, numa análise de merceeiro e de um não expert em matéria de contabilidade ou de economia, vamos refletir um pouco. Não seria bem melhor termos feito um esforço no sentido de viabilizar ou encontrar uma solução de disponibilizar este capital para arrancar a construção, ter aquela empresa com atividade, ter aqueles homens a trabalhar e ter inclusive agora mais tempo para tranquilamente refletir sobre soluções alternativas, falhado porventura o processo de reprivatização? Porque é que pura e simplesmente a orientação que havia da tutela é vão ao banco? O Estado, através do Ministério das Finanças, não disponibiliza dinheiro, vão ao banco, sabendo, Vossas Excelências, que o banco ou que a banca não viabiliza, não suporta nenhum tipo de financiamento
aos estaleiros navais de Viana do Castelo. E, portanto, eu aqui pergunto-lhe, Sr. Ministro, a situação do contrato, o primeiro navio devia estar a ser entregue agora, em março de 2013. O primeiro navio, que devia ter sido começado a construir, obviamente, há cerca de 2 anos. Mas Vossas Excelências estão há ano e meio no exercício das funções, ou há mais de ano e meio, e, portanto, isto devia ter, efetivamente, começado. Vou terminar. E, portanto, Sr. Ministro, eu pergunto-lhe e explique-nos concretamente como vai fazer, ou o que vai acontecer relativamente ao contrato. Sobre a reprivatização, sabe-se, efetivamente, qual é o estado da arte. O senhor pensa ainda concluir o processo de reprivatização com um concorrente só? Uma pergunta, os brasileiros, o grupo brasileiro da Rionave, desistiu formalmente e definitivamente? O senhor responderá. Pergunto-lhe uma coisa, vai anular este concurso? Ou seja, ou vai perseguir, nesta perspectiva, na possibilidade de encerrar a privatização com este só concorrente? Senhor Ministro, qual é o seu plano B? Partindo do princípio que este já é o A que está falhado. Esta história da concessão que aparece na comunicação social, pedia-lhe o favor, desenvolva um pouco mais o que é que pensa o senhor sobre esta matéria, como é que pensa montar esta hipótese de solução de plano B e como é que trata a estrutura dos trabalhadores, o senhor tanto e sistematicamente recorre a dizer na salvaguarda dos postos de trabalho, como é que vai trabalhar isto. E se tem este plano B já minimamente gizado, quando é que pensa revelá-lo de uma forma sustentada e devidamente argumentada? Muito obrigado.